Oi, pessoal, tudo bem? Oi para o pessoal de casa também. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre concurso público e a mim coube falar um pouco da minha experiência pessoal, para passar para vocês um pouco dos meus últimos 18 anos que eu estou envolvido com concurso público. E a minha vida como concurseiro ou como servidor público começou bem por acaso. Eu era estudante de engenharia, estava com 20 anos na época, e passando uma vez na frente dos Correios, eu vi um cartaz que dizia concurso para a Justiça Federal, para servidor. Na época era auxiliar judiciário e técnico judiciário, que não existem mais, hoje se transformou em técnico judiciário e analista judiciário. Eu não tinha a menor ideia o que era um TRF, não sabia o que era STF, STJ, era estudante de engenharia e não sabia absolutamente nada de direito. Mas o salário era bom. E era mais ou menos 8 vezes do que eu ganhava como estagiário de engenharia na época. Eu resolvi fazer a inscrição, comprei uma apostila que era vendida ali no correio mesmo, fui para casa estudar. Passei mais ou menos 1 mês e meio estudando aquela apostila, que nada mais fiz do que ler 2 vezes aquela apostila e fui fazer a prova. E por acaso passei. Isso nós estamos falando em 1993. Alguns de vocês acho que não tinham nem nascido naquela época. E aí sim eu fui descobrir o que era o Poder Judiciário. Eu passei por acaso. Na época, concurso público não é o que é hoje. Ninguém vai passar usando esse meu método de comprar a apostila, ler 2 vezes e fazer a prova. Hoje não existe mais isso. Na época era mais ou menos possível, ainda que a concorrência fosse quase de 100 por vaga. Na época já. Enfim, passei 8 anos como técnico judiciário, me formei em engenharia e a ideia era ser engenheiro. Mas, por um motivo ou por outro, eu gostava de engenharia. Acabei optando por continuar no serviço público. O motivo básico é que eu gostava das 2 atividades, tanto serviço público quanto engenharia, só que o serviço público me pagava 3 vezes mais, aí fica mais ou menos fácil, e trabalhava menos, né? Fica mais ou menos fácil de decidir o que você quer. Aí eu continuei no serviço público e comecei a estudar para o concurso da Receita Federal. Foram 2 anos e 2 meses, ou 2 anos e 3 meses, mais ou menos, entre começar a estudar e fazer o concurso. Muito estudo e trabalhando. Então, consegui fazer esse concurso, consegui passar para a Receita Federal e fui ser auditor. Logo que eu entrei na Receita, eu fui fazer o curso de Direito, porque eu queria efetivamente ser juiz. Nos últimos meses que eu passei como técnico judiciário, eu gostei muito da atividade porque eu estava trabalhando diretamente com o juiz. Gostei muito da atividade e queria ser juiz. Mas faltava um detalhe na minha vida, que era um diploma de bacharel em Direito. Então eu digo isso porque cada um de vocês certamente tem os seus sonhos, os seus desejos e as suas dificuldades. A minha dificuldade naquele momento é que eu precisava de um diploma em Direito. Para muitos, essa pequena dificuldade, que vai significar 5 anos de faculdade e mais 3 anos de prática jurídica, já é mais que suficiente para desistir. Para outros, de repente, a dificuldade é porque trabalha o dia todo, ou porque tem filho, ou porque não tem ânimo para estudar, ou porque cansa, etc. Cada um tem um problema que tem que ser superado. Enquanto você ficar focando no seu problema, você não vai para frente. O que eu fiz, tomei posse como auditor da Receita na segunda-feira. Na mesma semana, eu fui em todas as faculdades de Direito que tinha na cidade, era em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para ver onde que eu podia me inscrever no curso de Direito. Já tinha passado o vestibular, isso era janeiro. No mês seguinte, em fevereiro, eu consegui uma das faculdades. Como eu já era formado em engenharia, eu não precisava fazer o vestibular. Aí, no mês seguinte, em fevereiro daquele ano, eu estava fazendo faculdade. Me formei e aí já estava a emenda 45, que exigia os 3 anos de prática jurídica, ainda tinha mais 3 anos pela frente. E eu passei esses 3 anos estudando, até que eu comecei a fazer os concursos, fui melhorando, claro, eu passei em alguns e reprovei em vários, até que eu consegui passar no concurso. Vejam que essa minha ideia de ser juiz não é uma ideia de 6 meses atrás ou de 1 ano atrás, é uma ideia de mais de 10 anos atrás. Da época que eu ainda era técnico judiciário, antes de passar no concurso da Receita, antes de fazer o curso de Direito, etc. Então, o que cada um de vocês tem que colocar em mente é onde vocês querem chegar. E se não desistir, se seguir no caminho que todos nós indicamos, vocês vão chegar, é só uma questão de tempo. Desistir é mais fácil, não tenho dúvida disso.
Desistir é mais fácil, assistir televisão é mais fácil, ir para a praia é mais fácil, ir para a piscina é mais fácil, ficar estudando não é fácil. Usem essa pequena e rápida história, da minha história como concursando, para encaixar de alguma forma na vida de vocês. Não fiquem focando nos problemas, foquem na solução. Todo mundo tem o seu problema, então pensem nas soluções. O que mais incomoda a gente durante esse tempo de preparação não é o estudo. Todos vocês já têm pelo menos 15, 17, 18 anos de estudo. Todo mundo já estudou muito tempo. Todo mundo fez ensino fundamental, médio, faculdade. Eu diria que quase todo mundo aí fez ou faz pós-graduação. Então, estudar não é o problema. O problema é manter-se motivado durante o tempo necessário para aprender ou para acumular o volume de informação necessária para passar no concurso. Esse é o problema. E esse é o problema que vocês vão ter que resolver. O Fabrício vai falar alguma coisa sobre isso, o Emerson vai falar alguma coisa sobre isso, e eu também quero tocar nesse assunto com vocês. Arrumem alguma coisa que os motive, e cada um vai ter que arrumar o seu motivo. Por que você quer ser juiz? Por que você quer ser advogado da União? Por que você quer ser procurador federal? Enfim, delegado da Polícia Federal, o cargo que vocês almejarem. Por quê? Cada um tem que ter a sua resposta. Seja porque quer um salário, quer estabilidade, no caso de juiz ou do Ministério Público, quer 60 dias de férias por ano, enquanto existirem os 60 dias, porque 60 dias talvez não existam mais, que era o meu foco principal, era os 60 dias. O dia que acabar os 60 dias, eu volto a ser auditor. Então, auditor eu ganhava quase a mesma coisa e trabalhava muito menos. Ou então, se você quer uma casa boa, férias todo ano na Europa, ou um marido novo, uma esposa nova, sei lá. Vocês pensem naquilo que vocês querem para a vida de vocês. E no momento de desânimo, no momento de estar para baixo, estar deprimido, estar cansado, pensem nisso. Porque eu garanto para vocês, muitas e muitas vezes vocês vão pensar em desistir. Eu pensei em desistir muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Então, mas sempre que eu pensava em desistir, eu ia dormir, ou ia passear, ia tomar banho, sei lá, ia para o cinema, e depois no outro dia estava lá de novo estudando. Tem que ser assim. Que vocês vão se desanimar, isso é certo, isso é certo. Como vocês vão sair desse desânimo, aí é que vai fazer a diferença entre aquele que vai passar no concurso e aquele que não vai passar. Você ficar 2, 3, 4 anos estudando não é fácil. Então, estejam preparados para esses momentos de desânimo. Estejam preparados porque esses momentos virão. Isso é certo. E cada um vai resolver, então, da forma que melhor lhe convier. Se for para desistir, eu sempre brinco com os meus alunos que se for para desistir, desista já. Desista já, o mais rápido possível. Quanto mais tempo você demorar para desistir, pior. Maior o investimento de tempo, de dinheiro, de desgaste. Se for para desistir, então que seja o mais rápido possível. Mas se não for para desistir, então vamos até o final. Até passar no concurso. Qualquer que seja o concurso que vocês queiram. Mas até passar. E o concurso é o meio mais isonômico que a gente tem de trabalho. Percebam a diferença significativa entre o concurso público e a iniciativa privada. Na iniciativa privada, você vai lá, faz uma entrevista, pode ter o melhor currículo entre os candidatos, mas não vai ser o escolhido porque vão escolher o amigo do filho do presidente da empresa ou do diretor da empresa. Não acontece isso? Quantas vezes a gente vê isso? Se você faz um concurso público e você tira a melhor nota, a vaga é sua. E tirar a melhor nota depende de quem? Depende de quem? A prova é a mesma para todo mundo. A definição de concurso público que eu gosto de usar nas minhas aulas de administrativo é que é um método de seleção das melhores opções do mercado. Afinal de contas, tem que atender o interesse público. Se você fez um concurso e não passou, significa o quê? Você não é a melhor opção do mercado, naquele momento. É isso. Se eram 10 vagas e você ficou em 100º lugar, significa que você não é uma das melhores opções do mercado. O que você vai fazer? Desistir, voltar para casa e largar isso. É uma opção. Ou então, continuar estudando. E no próximo concurso, ficar entre os 10, por exemplo. Aí você vai ser a melhor opção no mercado e você vai ser chamado para trabalhar na administração pública, ganhar um salário ótimo e não trabalhar. Que é esse o objetivo de todos, não é? Não é esse o objetivo?
Então pensem nisso, pensem que vocês vão ganhar um bom salário, vão ter férias, o emprego garantido e não vão precisar trabalhar. Soma tudo isso, ótimo, vou estudar. Depois que vocês passarem, vocês descobrem que tem que trabalhar também. Mas deixa isso para depois. Trabalhar, deixa para depois. Por enquanto, vamos pensar no estudo. Outra coisa que eu chamo bastante atenção e que normalmente não chama atenção enquanto a gente está estudando, é que vocês prestem atenção nos acessórios. O principal é o estudo, é óbvio. Vocês já devem ter ouvido isso 200 vezes, que para você passar no concurso você precisa estudar, estudar, estudar. Não é isso, Emerson? Estudar, estudar, estudar. Mas tem outras coisas acessórias que às vezes a gente não presta atenção. E às vezes essas coisas acessórias acabam atrapalhando o principal, que é o estudar. Outras coisas acessórias como a cadeira onde você está sentado. Nos 2 últimos anos eu tirei licença sem remuneração na Receita só para estudar. Eu estudava de 10 a 12 horas por dia, todos os dias. Todos os dias. E no começo disso, logo que eu pedi licença, eu comprei uma cadeira de quase R$2.000. E foi o melhor investimento que eu fiz. Porque eu passava nela 10 a 12 horas por dia. E se você não tem uma cadeira confortável para sentar, o que vai acontecer depois de algum tempo? Você começa a ter outros problemas. Dor no pescoço, dor nas costas, dor nas pernas, que acaba atrapalhando a sua concentração e você nem percebe. Eu investi numa cadeira, e essa cadeira já tem 2 anos e meio, quase 3 anos, e olhando para ela, ela continua como se fosse nova, mesmo usando 10, 12 horas por dia, todos os dias da semana. A mesa tem que ser uma mesa confortável para vocês. As coisas têm que estar organizadas. A iluminação, a temperatura do ambiente. Você estudar num lugar com o telefone tocando o tempo todo não dá. Com o cachorro latindo, com a campainha tocando. Com a mãe pedindo para você fazer isso, fazer aquilo, ou o filho. Esses acessórios são tão importantes quanto estudar e a gente não presta atenção neles. A gente acaba só pensando, não, vou ler, e esquece que você tem que estar sentado numa cadeira confortável, com a iluminação boa, com a temperatura do ambiente boa. Porque você não percebe isso, mas depois de você ficar estudando 4 horas, 6 horas, 8 horas num ambiente ruim, é claro que a absorção sua diminui, ou você cansa o corpo mais rápido, cansa a mente mais rápido, se distrai com muita facilidade, no exemplo do telefone. Então, cuidem bastante disso. Se a família não é, os membros da família não são do nosso mundo aqui, porque o nosso mundo de concurso parece um mundo de louco para quem é de fora. Mas como? Quantas vezes eu vi, você estuda e não passa nunca? Vive fazendo prova e não passa, etc. Para quem não conhece esse mundo, parece que nós estamos loucos. E o limiar entre passar no concurso e ficar louco é muito próximo. Então, vocês têm que tomar bastante cuidado com isso. Chame a família e conversem. Mostre para os pais ou para os filhos, para os irmãos, sei lá, quem convive com vocês na casa, mostre o que é o concurso. Converse, diga da tensão que é, do tempo que precisa, do que é ir fazer uma prova, do que é ficar esperando o gabarito, do que é entrar com o recurso da questão e ficar esperando a resposta do recurso. Expliquem isso. Tenham um pouco percam um pouco de tempo com isso para ter mais tranquilidade. Porque às vezes a pessoa que não está estudando não percebe que você está em casa o dia todo ali estudando, mas é o teu trabalho naquele momento, porque na cabeça de quem está olhando pode ser, não, você que não está trabalhando, então você pode ir no banco pagar essa conta para mim? Quem já me passou por isso? Ou então precisa ir no supermercado, ou então faz isso daqui para mim, é o tempo todo. Conversem e tenham essa tranquilidade. Então, nesse momento é o meu trabalho, de tal hora até tal hora eu estou trabalhando, portanto, não vou atender o telefone, não vou atender a campainha, não me incomode, a não ser que seja alguma coisa urgente. Converse isso em casa que vocês vão ver que a tranquilidade de vocês vai aumentar bastante. E essa questão do ambiente de estudo não é uma questão para você ficar se preocupando todo dia. Você faz isso uma única vez. Organiza lá o teu ambiente, tenha o teu computador, tenha os teus livros, tenha a internet, tenha tudo funcionando adequadamente, você não precisa mais se preocupar com isso. Mas gastem um pouquinho de tempo com isso que vocês vão ver que o resultado final vai ser bastante interessante. A internet, por falar nisso, era um dos piores inimigos que eu tinha. Você gasta muito tempo com a internet desnecessariamente. Então, se você passa por isso também, deixa desconectado.
Mas tem que ter, porque vai precisar acompanhar as notícias do Supremo, do STJ, ver provas de concursos anteriores, vai precisar, mas então deixe desconectado. Enfim, essas são algumas dicas que eu dou para vocês que são muito importantes de forma acessória ao estudo. E se o cargo que você vai fazer precisa ter uma prova de digitação, tem que treinar a digitação. E se tem prova escrita, tem que treinar a prova escrita. E se tem exame físico, como é, por exemplo, a Polícia Federal, tem que treinar. Não adianta você passar na primeira fase e depois não conseguir fazer as barras que tem que fazer. Tudo isso tem que ser preocupação para vocês. Se tem que ter 3 anos de prática jurídica, você tem que arrumar uma forma de completar esses 3 anos de prática jurídica. Não adianta passar no concurso para depois ir correr atrás disso, você não consegue. No concurso especificamente da magistratura, você tem uma forma de estudar para a primeira fase e depois outra forma de estudar para a segunda fase, a prova escrita. Depois que você já está bem na primeira fase, passando em todos os concursos, como aconteceu comigo, é o momento de você estudar só para a segunda fase, ou focar na segunda fase. O primeiro concurso que eu fiz foi meados de 2009, mais ou menos, do TRF5, sede lá em Recife. Eu passei em 3º lugar na primeira fase. E na segunda fase, dancei. Porque eu não tinha me preparado para a segunda fase ainda. O tempo entre a primeira e a segunda é curto, 2 meses, 2 meses e meio, alguma coisa assim. É curto, não dá tempo para você preparar tudo. O resultado, eu não consegui estudar todas as matérias e eu optei pelas matérias que tinham caído nos concursos anteriores e eu optei por simplesmente deixar de lado. Sistema financeiro e habitação não estudei, desapropriação não estudei. O que aconteceu? A sentença era sobre desapropriação. Dancei, perdi. A partir daí eu comecei a estudar praticamente só para a segunda fase, só treinando sentença, uma atrás da outra, todos os dias. Aí nos concursos seguintes que eu fiz, TRF1, TRF3, etc., a minha classificação na primeira fase foi caindo cada vez mais, na primeira fase. E a minha nota na segunda fase foi aumentando cada vez mais. Até que chegou aqui o TRF4, que foi o que eu passei. Lá no TRF5 eu acertei 15 questões a mais do que a nota de corte. 15 questões a mais. Aqui no TRF4 eu acertei uma questão a mais que a nota de corte. Por essa projeção, eu passei em 3º, depois outro eu passei em 18º, depois outro em 40º, aqui foi em 211 a minha classificação. São 300 que vão para a segunda fase. Nessa projeção, no próximo concurso que eu fizesse, eu ia reprovar na primeira fase. E por que isso? Isso era estratégia minha, porque eu não estava estudando para a primeira fase, eu estava estudando para as outras. Só que aí nas outras eu ia bem. Estava indo cada vez melhor até que na prova de sentença civil aqui, por exemplo, tirei 8,5. E a nota de corte é 6. E se você tirar 6 em todas as provas depois da primeira fase, você passa no concurso. Isso tudo que eu falo para vocês é estratégia. Precisa de estratégia para o concurso que você quer. Se você quer um outro concurso diferente, Fundação Carlos Chagas, por exemplo, as provas são tipicamente de letra de lei. Então você tem que ler a lei, não precisa treinar nada escrito se não tiver prova escrita. Se for para a Polícia Federal, necessariamente tem que ir para a academia, tem que fazer exercício, tem que ver lá o que precisa fazer na prova física e fazer. Façam tudo isso sem desistir e no momento que estiverem desanimados, pensem naquilo que faz com que vocês estudem e sigam em frente, que aí é só esperar para a aprovação. A aprovação, eu repito, é certa. Só depende de vocês. Não depende de mais ninguém. Só depende de vocês. Eu já dei aula, eu dei muita aula via satélite, eu dou muita aula via satélite, já foram mais de 100 mil alunos que eu tive. Eu posso dizer para vocês que a imensa maioria, talvez acima de 80%, desiste pelo meio do caminho. Os que não desistem, passam. Os que não desistem, passam. Só na Receita Federal tem pelo menos 5 mil servidores já aprovados da Receita Federal que foram meus alunos. Esses não desistiram. Mas que desistiram no meio do caminho, eu não sei quantos milhares. Muitos e muitos e muitos. Agora é você que vai decidir. Você vai estar no time dos que desistiram ou no time dos que passaram? Quem vai passar? Ainda tem gente em dúvida, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar em resumo era isso. A gente fica à disposição. O meu e-mail está aí, leandro@cadenas.com.br. Eu tenho um livrinho de bolso que o título é exatamente isso, Concurso Público Eu Passei. Eu passei.
Conta um pouco dessa história. É um livrinho para você fazer uma leitura rápida. Tem lá algumas dicas que eu não falei aqui, porque os meus colegas vão tratar disso daqui a pouco. Se vocês tiverem interesse em qualquer um dos meus livros, ou nesse livro mesmo, só escrever para mim e a gente conversa. A última coisa que eu digo para vocês, os concursos jurídicos, é essencial a leitura de informativo do STF e do STJ. É essencial. Tem concursos, o concurso na área jurídica que cai muita jurisprudência. Muita jurisprudência. Então, se alguém tiver interesse, toda semana eu leio o informativo do STF, faço um resumo dele, apago as notícias que não têm interesse para o concurso, ao meu julgamento, é claro, pode ser que eu esteja errado, mas ao meu julgamento, com 11 anos aí de sala de aula para concurso, destaco as partes importantes e mando para os meus alunos. Se alguém quiser, é só mandar um e-mail para mim, dizer que quer esse informativo, eu cadastro lá e toda semana eu mando esse resumo. É leandro@cadenas.com.br. Cadenas é o meu sobrenome, tá? leandro@cadenas.com.br. Agora, para falar um pouquinho mais com vocês, eu chamo o meu amigo Fabrício e ele vai trocar mais algumas ideias e dar mais algumas dicas importantes para concurso, tá bom? Esse é o degrau, né? Vai, não, fica longe. Obrigado.